Vamos agora, 12h26, colocar então a entrevista do atacante Amoroso no seu desabafo ontem aqui no Cadeira Cativa. Pode rodar. Eu não tenho medo de falar. Eu adoro esse clube, eu fui criado em Campinas praticamente, entendeu? Eu vim pro Guarani jovem, eu adoro esse clube, mas infelizmente a minha passagem por aqui pode ter terminado no derby. Por quê? Porque tem dirigentes dentro do próprio clube que eu gosto, que dão informação para jornalistas para falar besteira e prejudicar a imagem do clube, entendeu? Eu não tenho medo de falar, porque é verdade, entendeu? Então eu vou conversar pessoalmente com essa pessoa, com esse diretor, juntamente com o seu Leonel, com o Zezo, que fez de tudo para que eu pudesse voltar, claro. Entendeu? E vocês futuramente vão saber quem é, entendeu? Então eu fiquei chateado. Zenon foi um profissional, sabe que tem muita trairagem no futebol, mas eu nunca cheguei e tirei a minha cara de algo. Eu pus sempre para bater, vim para Campinas para poder ajudar o Guarani. Eu paguei toda a cirurgia, o Guarani não teve custo nenhum com a minha cirurgia, entendeu? Eu gosto do clube, sou bugrino de coração, meus filhos são bugrinos, minha família praticamente toda quase é bugrina aqui em Campinas, e tem gente que questiona. Nunca dei ninguém na minha vida, joguei machucado, quando eu pude jogar eu joguei, entendeu? Nunca tirei o pé para nada, nem no Corinthians, nem no São Paulo, nem no Grêmio, nem no Guarani, nem em qualquer clube do Brasil, nem no Flamengo, nem lá fora, entendeu? Sempre joguei, mas eu não pude jogar porque eu estava com essa lesão e me impedia. Foi do Guarani. Que foi provocada. Tudo bem, foi provocada no clube que eu estava trabalhando, sim, é normal. Mas eu não cheguei, fui lá no seu Leonel, que é meu amigo, falei, presidente, eu vou viajar para os Estados Unidos, que eu vou operar lá, a viagem custa tanto, a cirurgia custa tanto, não. Eu vou pagar porque eu quero o melhor para mim, para minha saúde. Se for o cirurgião que me operou as outras 3 vezes, para que eu vou mudar? Sim. Entendeu? Eu não tenho porquê, eu tenho confiança nele, eu conheço ele há muitos anos, então foi por isso que eu optei de ir para lá para os Estados Unidos. Olha, tem vontade de voltar a jogar? Você acabou de declarar, sou bugrino, gosto do bugre. Todo mundo sabe, pô, todo mundo sabe, não tem que esconder. Vai pro brasileiro, entendeu? Da Série B. Não, eu vou pensar, como eu falei pro Leonel, primeiro meu pensamento é a recuperação, sim, 100%. Faço a minha recuperação como eu sempre fiz, entendeu? Tô no meu peso, mesmo fazendo a cirurgia, tô há quase 2 meses sem jogar depois da minha lesão, com treinamentos, né, de fisioterapia, tudo. Não tenho problema nenhum de peso, sim, entendeu? Então vou recuperar como eu sempre recuperei, isso eu posso garantir, entendeu? E depois que eu voltar, eu vou decidir. Vou chegar, vou conversar com o presidente, vou conversar com o Zezo, que é uma pessoa que eu respeito muito, que foi um dos grandes, no momento que pediram que eu pudesse um dia voltasse para poder ajudar o Guarani, vou conversar com ele, entendeu? E depois eu vou decidir, vou pesar e vou falar, presidente, a minha intenção é essa. E além do mais, não precisa esconder também. Eu hoje no Guarani eu ganho 10 mil reais. Mas não cobrei ainda, não peguei R$1 do Guarani. Eu não peguei, não fui lá pegar. Não vou ficar mais rico, nem vou deixar o Guarani mais pobre. Mas gente falando que eu ganhava 100, 200, eu ganhava 50, eu ganhava 100. Entendeu? Mas olha, vou falar uma coisa pra você. Vou pensar, entendeu? Vou continuar meu trabalho de terapia, vou me recuperar, mas depois lá na frente eu vou pesar se vale a pena, quais são as pretensões do clube, o que estão pensando os dirigentes, qual é o pensamento, quem vai ser o treinador. Se aí o treinador for um cara que realmente tiver a alcance, né, de que eu possa trabalhar com ele pela experiência que eu tenho de ter jogado muitos anos lá fora, se esse treinador for um cara que eu estou pensando que for, de repente possa... Então eu posso falar o nome que eu sei mais ou menos como é que tá atuada na coisa, mas o Leonel, eu tenho todo o respeito com ele também, sorte um pouco mais de dinheiro, o homem vem, agora, é um vadão, o homem vem, mas não pode ficar me esquinhando, deixa o cara que tem um know-how na bola. Agora a gente tem que admirar, né, tem que admirar uma atitude como essa do Amoroso aí, ó, se colocando à disposição de um clube que vive uma situação desagradável, delicada, e um jogador que se propõe a ajudar de graça, isso aí não tem preço, é impagável, né? Um profissional, né, com essa qualidade toda, com todos esses adjetivos que tem o Amoroso. O prazo para Amoroso voltar a jogar já tem? Isso aí é um tempo de 2 meses a 6 meses, mas o Amoroso sempre surpreende porque ele é muito... Ele já está na nossa escola. É pela alegria, né? Ele começou firme. Eu acho o seguinte, o cara que tem esse espírito, né, alegre, de querer estar bem amanhã, eu acho que isso é muito bom para uma recuperação. Ele tem o know-how, ele tem um aprendizado, ele tem a convivência, ele vem da nossa escola
Claro. Então a resposta aí, vamos colocar o vídeo. Vamos colocar o vídeo. Cadê o vídeo? Pode botar o vídeo aí da cirurgia do Amoroso. Cadê o vídeo? Pode soltar o vídeo para tá aí. Vocês veem essa peça anatômica frenética que está vibrando, entre outras tantas. Não só pegamos esse com autorização do Márcio Amoroso. Isso aí é um corpo livre que estava impedindo ele de jogar. Está aí a prova maior. Isto veio do Instituto do Anjos. Você vê lá as lesões, as fibroses que tinham, e a lesão ali que você nota, olha ali em cima, olha aí, olha o pedaço que estava dentro da articulação, um dos pedaços. Então aí a prova, o direito de resposta, que é dever da gente também poder informar as pessoas, e nós agradecemos muito a Rede Família. Você vê aí ele tirando esse pedaço de osso, esse pedaço de cartilagem junto, este corpo livre que está fora, depois que ele vai limpar toda essa articulação. Imagine o tamanho disso, que aí parece pouco comentado, mas não tinha condições de ficar jogando, pulando em cima disso. Aí está, uma das provas. Ele está segurado em 100% e voltar sem nenhuma sequela. Dr. Nilsson, this is from Brazilian TV, and the program, the name is Cadeira Cativa. We'd like the people in Brazil want to know what happened with Amoroso's ankle and the surgery. I'd say thanks for you and Dr. Anders. He had some anterior impingement, so he had a loose body in the front of his ankle. He also had pieces of bone that were impinging in his ankle, and we cleaned all that up, fixed all that, so now he has better range of motion. Everybody would just say thanks for you, and the people want you and Dr. Anders to open this Anders Institute in Brazil, in Campinas. I hope you can go. We look forward to going. Thank you, appreciate it. Thank you. Dr. Anders, would like the people in Brazil want to know about Amoroso surgery and what's your impression, what's your prognosis? Well, I can tell you, I understand why they're interested and worried about him. Certainly he's one of the best soccer players, or maybe the best soccer player in the world. And I've known him for a long time, having operated on his knee some years ago. This was an ankle problem, and he had some spurring in the front of his ankle, some spurs that blocked ankle motion that would prevent him from being able to stop, turn, and rotate in soccer. He also has some scar tissue in the front of his ankle. We removed the scar tissue and cleared the spurs in front of his ankle joint to give him better mobility for cutting. And I'm sure he's going to do fine. Everything went great. The motion was reestablished in his ankle, and now it's a matter of rehabilitation, which you're the expert with that, so we're going to turn him over to you now, and I'm sure he'll be back to high-level soccer in a few months. O maior direito de resposta está aí, né? Sim. Não precisa falar mais nada. Claro, tá aí. Infelizmente eu gostaria de estar com meus companheiros brigando por essa situação, de tentar sair dessa situação, porque como eu disse antes, né? Eu sou bugrino, eu cresci aqui, eu tenho um comprometimento diferente de todos os outros jogadores que estão ali jogando, porque eu fui criado ali, eu tenho uma história com esse clube, entendeu? Infelizmente eu só consegui jogar um jogo, um derby, e não perdi. Ainda não perdi pra ponta. É verdade. Entendeu? Então, né, faz parte, né, de uma história. A gente tem que às vezes se gloriar com essa, né, lógico. com essas situações. Mas eu tenho certeza que meus companheiros aí vão conseguir ganhar esses 2 jogos aí que faltam e vão sair dessa situação. Eu gostaria de estar lá com eles, mas infelizmente vou estar torcendo. Não, e outra coisa, né? Eu só vim para poder encerrar a carreira que eu construí, que foi iniciada aqui, com dignidade, entendeu? Verdade. Com tantos títulos pessoais, né? Entendeu? Tantos amigos que eu fiz dentro do futebol, tanto reconhecimento lá fora, porque aqui você não é respeitado como você é respeitado lá fora. É verdade. Entendeu? Então como eu falei, o Zenon sabe, quando eu voltei, um dia o Zenon falou pra mim uma coisa que eu guardo até hoje, quando eu falei que um dia eu queria jogar no Guarani novamente, falou pra eu pensar muito. Falou, pensa bastante, porque você é um cidadão de Campinas hoje. Então eu falei pra ele, como eu falo agora, né, eu nunca tive medo de nada. Entendeu? Acho que não foi porque eu construí lá atrás, né, com essa camisa aqui verde, que um dia vão estragar o que eu construí. Pelo contrário, eu acho que eu fui o único, né, que um dia, depois de ter conquistado tantas coisas e jogado lá fora, ter voltado e posto a cara para bater numa situação que o Guarani não esperava de ter um Amoroso um dia podendo vestir essa camisa novamente. Entendeu? Então eu fico até emocionado de falar, porque eu sou bugrino mesmo, de coração. Obrigado de coração, meu irmão. Tá?